Iniciando gravação. Pronto, já estamos sendo gravados. Compartilhar a tela. Pronto, tudo certinho. Pessoal, então, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos continuar o conteúdo que nós começamos na semana passada. Nós estávamos falando de fluxo de energia nos ecossistemas, que é basicamente o estudo das cadeias e teias alimentares. Só que, a nível de Enem, a nível de ensino médio, nós trabalhamos um pouco mais aprofundado na questão da transformação da energia. Lembrando que a energia biológica ela é simplesmente uma forma de energia. A energia original, aquela origem que dá origem à vida, é a energia luminosa. Essa energia ela é convertida em outras formas de energia e é utilizada como energia biológica pelos seres vivos. Então, quando nós trabalhamos aí com o fluxo de energia, tudo começa lá no Sol, lá no processo lá de fusão atômica, onde os átomos de hidrogênio se fundem formando hélio, libera uma grande quantidade de energia na forma de calor, radiação e luz. No caso aqui, a energia que vai mover a vida na Terra, além da energia térmica, é principalmente a energia luminosa. Por quê? Alguns grupos de seres vivos são capazes de essa energia luminosa e converter ela para uma outra forma de energia que pode ser armazenada em moléculas químicas, como a por exemplo. Oi, pode falar. Desculpa a intromissão. Tem como você chamar o Vitor para assistir a aula? Que eu estou tentando procurar ele aqui, eu não estou conseguindo para chamar ele. Ele tinha me pedido. Entrou. Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu ver se consigo. Vitor. Deixa eu ver se aparece aqui o nome dele. Ele já está na aula já, professor. Oi? Ele já está na aula. Ah, já entrou já? Não consigo. Beleza, desculpe. Então. Ele tinha pedido para mim conseguir entrar agora. Ele está aqui, ele consta como na aula. Beleza. Vou retornar aqui então. Voltando. Então vamos lá. Então nós sabemos que a energia biológica, vocês estão vendo, a energia biológica, ela é formada através da transformação da energia luminosa. Então tudo começa com a energia da luz. Através do processo de fotossíntese, essa energia ela vai ser armazenada em uma molécula de glicose. A glicose ela vai constituir a biomassa dos seres vivos, dos produtores, das plantas. Na sua grande maioria, as plantas vão utilizar essa glicose no seu metabolismo, na sua respiração. Então, essa energia ela vai ser perdida na forma de calor, principalmente. Mas uma pequena parcela dessa energia, cerca de mais ou menos 10%, é armazenado na sua biomassa, vai ser guardado nas raízes, vai ser guardado nas folhas, nos frutos. Então, essa energia que é acumulada na forma de biomassa, que vai ser passada para os outros seres vivos através da cadeia alimentar. Então, nós vimos que tem a regra dos 10%. Então, vamos imaginar que um grupo em uma determinada região, os produtores eles têm uma capacidade de absorver 200 mil quilocalorias por metro quadrado por ano, ou seja, uma unidade de energia para cada metro quadrado durante um período de um ano. Então, se os produtores têm essa capacidade de absorver essa energia, a regra dos 10% nos diz que 90% de toda a energia que eles absorvem do Sol é perdida na forma de calor. Então, eu vou ter 180 mil quilocalorias sendo liberadas na forma de calor e apenas 20 mil quilocalorias vão ser armazenadas dentro de moléculas energéticas de glicose. Então, o que vai estar disponível para os consumidores primários é apenas 10% de toda aquela energia que entrou no sistema. E para cada nível trófico, quando eu olho consumidores primários, quando eu olho consumidores secundários, quando eu olho os terciários, sempre vai ter uma redução aí de 90% na energia disponível. Por isso que
Alimentos de níveis tróficos mais baixos tendem a ser muito mais energéticos do que alimentos de níveis tróficos mais altos. Quando você come, por exemplo, uma salada, uma batata, por exemplo, vai ter muito mais energia do que a carne, porque os produtores acumulam uma quantidade maior de energia. E também as demandas energéticas são muito maiores. Um gavião, por exemplo, precisa comer várias serpentes para poder obter a energia que ele precisa. Cada serpente precisa obter vários roedores, ou pássaros, ou sapos, para poder obter sua energia. E assim por diante. Isso gera um equilíbrio ecológico. Qualquer alteração nesse equilíbrio pode causar um problema na pirâmide. A pirâmide pode desmoronar. Se por um acaso, vamos imaginar que ocorre um grande incêndio na floresta que mata os produtores, eu já não vou ter uma quantidade de energia suficiente para manter os consumidores primários, que vão reduzir a sua população drasticamente, levando também à morte de consumidores secundários, terciários e quaternários. Se ocorre, por exemplo, uma extinção em massa de roedores, sapos e pássaros, eu vou ter o quê? Uma diminuição no número de consumidores terciários e, consequentemente, de consumidores quaternários, e um aumento exponencial de consumidores primários, já que não vai ter mais os predadores desses animais. Então, vejam que existe um equilíbrio ecológico. Essa é a grande questão, o grande objetivo dos ecossistemas, alcançar o seu equilíbrio. Então, quando nós trabalhamos em ecologia, quando um biólogo ou um ecólogo está no campo fazendo chamados relatórios de impactos ambientais da ação humana, ou calculando como que está o equilíbrio ecológico de um determinado ecossistema, ele vai trabalhar com um sistema de diagramas muito importante na biologia, que inclusive já caiu no Enem algumas vezes, que são chamadas pirâmides ecológicas. A pirâmide ecológica ela pode ser de 3 tipos. Nós temos as pirâmides de números, pirâmides de biomassa e pirâmides de energia, que vão trabalhar com os números de indivíduos no ambiente, com a biomassa desses seres vivos e com a energia disponível por eles, consequentemente. Então, temos primeiro a pirâmide de números. A pirâmide de números é um diagrama que vai analisar os indivíduos em sua quantidade numérica. Então, basicamente, como que um ecólogo ele faz o seu trabalho baseado na pirâmide de número? Ele delimita uma área em que ele vai trabalhar. Vamos imaginar que eu tenho aí um campo de 1.000 metros quadrados. Um campo enorme, 1.000 metros quadrados. E como é uma área muito grande para se trabalhar, ele delimita uma área menor. Ele divide esse campo em 1.000 partes. 1.000 partes de 1 metro quadrado. Então, ele vai trabalhar apenas 1 metro quadrado e depois ele vai extrapolar os seus dados para o campo completo. Então, vamos supor que ele determinou uma área pequena de 1.000 metros quadrados, de 1 metro quadrado, e ele vai começar a fazer uma contagem numérica. Como é um espaço pequeno, ele consegue contar um por um. Quantos produtores ele encontrou nesse 1 metro quadrado, quantos consumidores primários, quantos secundários, quantos terciários, quantos quaternários e assim por diante. Então, basicamente, no 1 metro quadrado, ele vai contar quantas plantinhas, depois ele vai extrapolar esse valor para um número total do campo. É basicamente a mesma coisa que a polícia militar faz quando ela quer saber quantas pessoas participaram de um determinado evento. É muito comum quando tem uma manifestação, aí veio o jornal falando que a polícia militar estimou cerca de 100.000 pessoas no local. Como que a polícia faz isso? Ela sai contando um por um? Não. Ela pega toda a avenida, o comprimento de toda a avenida que está tomada de gentes, e faz uma contagem apenas um pedacinho pequeno, cerca de 5, 6 metros. Contou 5, 6 metros, quantas pessoas tem nesse espaço, depois multiplica pela quantidade de espaços que cabem nessa avenida. Então, ele vai ter uma noção de quantas pessoas tem nessa manifestação, por exemplo. É a mesma coisa que um ecólogo faz. Ele delimita uma área pequena, conta numericamente nessa área, depois multiplica pela quantidade de áreas semelhantes a essa que vai encontrar no ambiente que ele está analisando. Então, ele consegue ter uma projeção numérica de quantos indivíduos existem no local. Então, ele basicamente faz a mesma coisa para todos os produtores, depois ele conta todos os consumidores primários, faz uma contagem de consumidores secundários. Obviamente, em alguns casos, ele vai ter que aumentar o tamanho da sua área, por exemplo, porque quanto mais
alto nível trófico, menor vai ser o número de indivíduos. Então, se eu delimitar 1 metro quadrado, eu vou encontrar muitas plantas e vou encontrar alguns insetos. Mas pode ser que eu não encontre um pássaro, por exemplo, que é o consumidor secundário. Então, eu vou ter que ampliar a área para ver quantos pássaros eu encontro numa área maior e depois fazer o mesmo cálculo estatístico para extrapolar para o tamanho completo do sistema. Então, a pirâmide de número ela se foca basicamente na quantidade. Quantos produtores eu vou ter para cada consumidor primário, para cada consumidor secundário e assim por diante. Com isso, nós podemos dizer como que está a saúde de um ecossistema. Quando um ecossistema está em equilíbrio, esses números não variam ao longo do tempo. Então, se eu fizer os mesmos cálculos hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, e permanecer próximos dos valores, eu posso dizer que esse ecossistema está em equilíbrio. Agora, se porventura eu fiz a medição esse ano, no ano que vem eu encontrar um número muito reduzido de indivíduos no local, eu posso dizer que esse ecossistema ele está em processo de degradação, ele está diminuindo a sua biomassa, o seu número de indivíduos, consequentemente também a sua diversidade. Então, isso é um dado muito importante. Esse ano nós estamos sofrendo muito com queimadas na Amazônia e no Pantanal. Então, qualquer ecólogo que fizer um trabalho lá hoje, por exemplo, vai notar que os dados que nós temos atualmente são muito menores, são muito diferentes do que nós vimos no ano passado. Então, podemos dizer então que o ecossistema ele sofreu uma degradação ambiental por vários motivos. No caso, as queimadas foram os motivos. Então, a pirâmide numérica ela vai levar em consideração apenas o número de indivíduos que nós estamos analisando. Existem 2 tipos de pirâmide numérica. Nós temos a pirâmide direta e a pirâmide invertida. A pirâmide direta é aquela em que o produtor ele vai ocupar a maior quantidade. Então, a base dela vai ser muito maior. Exemplo aqui de uma pirâmide direta. Nós temos aqui um campo que foi contado 1000 gramíneas, 1000 capins. E nesse mesmo campo tinha 200 lagartas. Ou seja, para manter uma população de 200 lagartas é necessário, no mínimo, 1000 gramíneas. E essas 200 lagartas mantêm uma população de 20 pássaros. Então, existe um equilíbrio de números entre produtores, consumidores primários e consumidores secundários que obedecem a essa regra aqui. É uma pirâmide direta porque é uma pirâmide que ela vai decrescendo à medida que eu aumento o nível trófico. Eu tenho uma base muito maior em quantidade, muitos indivíduos em quantidade, que vão cada vez servindo uma quantidade menor de indivíduos no nível trófico seguinte. E temos também a pirâmide invertida, que ela pode ocorrer em alguns casos específicos. A pirâmide invertida ocorre quando um dos níveis tróficos anteriores tem uma base menor do que o posterior. Vamos pensar, por exemplo, em uma árvore. A árvore é um único indivíduo. Um pé de goiaba, por exemplo. Um pé de goiaba é apenas um único indivíduo. Numericamente, é apenas um. Só que um pé de goiaba vai ter várias lagartas. Um único pé de goiaba pode aí abrigar mais de 100 lagartas, por exemplo. 2 árvores, 200 lagartas. E essas 200 lagartas vão alimentar os 20 pássaros. Vejam que é uma pirâmide de número, porque eu estou levando em consideração o número de indivíduos. Por isso que nós temos um pequeno problema em trabalhar com pirâmide numérica, porque quando eu analiso, por exemplo, a árvore, é um único indivíduo, mas é um indivíduo que tem uma biomassa muito grande. Por isso que nós temos que trabalhar também com outros tipos de pirâmide, como a pirâmide de biomassa, que ela leva em consideração a massa biológica do ecossistema. Um outro exemplo de pirâmide invertida numérica é quando eu analiso, por exemplo, cães e pulgas. Um único cão vai ter várias pulgas nele, vai ter mais de 100 pulgas. Então, eu tenho uma pirâmide também que ela é invertida. O cão é uma base mais menor, um único cão para mais de 200 pulgas, mais de 100 pulgas. Então, também um exemplo de pirâmide numérica, porque eu levo em consideração apenas o número de indivíduos envolvidos no sistema. Biologicamente, ecologicamente, as pirâmides de número elas não são tão utilizadas justamente por causa desses problemas que nós temos aqui, das pirâmides invertidas. Por isso que é muito mais comum utilizar na ecologia a pirâmide de biomassa. O que a pirâmide de biomassa vai trabalhar?
ela não vai levar em consideração a quantidade de indivíduos, e sim a sua biomassa. Para quem não sabe o que é biomassa, é a massa biológica. É eu pegar um corpo de um ser vivo, desidratar esse corpo e pesar o que sobrou. Então, seria a massa seca de um ser vivo. Quanto maior o indivíduo, maior a sua massa seca, obviamente vai ser maior a sua biomassa. Como que os bioecólogos fazem isso? Eles delimitam uma pequena área do local, um metro quadrado, por exemplo, retiram todos os produtores, todas as plantas, secam eles para desidratar, tirar toda a água e depois pesam a quantidade de biomassa que tinha naquele metro quadrado. Depois fazem o mesmo cálculo para extrapolar esses dados para toda a área que está sendo analisada. Então, na pirâmide de biomassa, eu olho peso, olho a biomassa, a massa biológica que eu encontro no local. Por exemplo, aqui, em um campo analisado, estimou-se 8 toneladas de alfafa. Essas 8 toneladas de alfafa, elas são capazes de alimentar 1 tonelada de bezerros, de bois, bovinos. Então, é o suficiente para alimentar 1 tonelada de bovinos. E 1 tonelada de bovinos pode alimentar aí um adolescente por 1 ano. No caso aqui, esse dado aqui, ele não especifica qual é o tempo, o período de tempo. Mas eu imagino que seja 1 ano, né? Um adolescente comer aí 1 tonelada de carne de uma vez não dá certo, não. Mas ao longo de 1 ano, talvez seja possível. Ok? Então, veja que eu analiso apenas a biomassa do indivíduo. Assim como na pirâmide de número, também existe a possibilidade de uma pirâmide invertida de biomassa. Como assim? Vamos olhar aqui primeiro a pirâmide direta de biomassa. Eu tenho aqui os produtores e eu tenho o cálculo de biomassa em grama por metro quadrado. Então, no caso desse campo analisado, eu tenho uma biomassa de 10.000 gramas, ou seja, 10 quilos, por metro quadrado. Então, cada metro quadrado analisado, eu vou ter 10 quilos de biomassa de produtores. Nesse mesmo local, eu vou ter 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas de consumidores primários por metro quadrado. A mesma coisa por secundários, 10. Veja que tem uma regrinha dos 10% também aqui, olha, da biomassa. Ela está muito relacionada àquilo que nós vimos lá na regra dos 10%, uma diminuição de 10% da biomassa a cada nível trófico. Então, aqui é uma pirâmide direta, produtores maiores, mas existe a possibilidade de que os produtores, que são a base da cadeia alimentar, a base da pirâmide, tenham aí uma biomassa menor do que os consumidores primários. Mas, professor, como que acontece isso? Como que o que vai ser comido tem uma biomassa menor do que aquele que vai comer? É simples. Imagine que você aí se alimenta de camarão. Camarão muito pequeno, é muito menor do que você, só que você se alimenta de vários camarões. Então, se você tivesse vários camarões, se você comer todos os camarões, eles vão desaparecer? Não. Por quê? Enquanto você está comendo um camarão, o outro que está do lado está se reproduzindo, gerando novos camarões. Então, no caso desses animais aquáticos da pirâmide invertida, nós temos aí uma reprodução muito acelerada. Então, a velocidade em que o consumidor se alimenta do produtor é menor do que a velocidade de reprodução do produtor. Isso acontece muito com o zooplâncton e fitoplâncton. Para quem não está muito familiarizado com esses termos, plâncton, qualquer ser vivo planctônico, é aquele ser vivo que fica na água, ele fica ao sabor da correnteza. Ele não nada, ele não fica no fundo do oceano, do rio, do lago, e também não nada ao bel prazer. Ele fica apenas boiando, flutuando na água, solto, sem nenhum tipo de orientação. Se ele for de origem animal, eu chamo de zooplâncton. Se ele for alga, eu chamo de fitoplâncton. Então, o fitoplâncton são as algas que ficam lá nas águas, e elas têm uma biomassa muito menor que o zooplâncton. Se eu analisar aí um metro cúbico de água, até está errado aqui, não é metro quadrado, é metro cúbico. Se eu analisar aí 1 metro cúbico de água e calcular em massa quanto que eu vou ter de alga, eu vou ter uma quantidade mínima. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho 4 gramas de alga por metro cúbico de água.
Agora, se eu analisar o zooplâncton que se alimenta da alga, eu vou ter muito mais zooplâncton, vou ter 5 vezes mais zooplâncton do que fitoplâncton. Como isso é possível? É porque o fitoplâncton reproduz muito rápido. A velocidade em que o zooplâncton consome o fitoplâncton é menor do que a reprodução do fitoplâncton. Então, ele consegue repor a biomassa perdida muito mais rápido do que o zooplâncton consegue comer. Em alguns casos, isso pode levar até uma explosão demográfica que vai causar alguns problemas sérios ambientais que eu vou falar um pouco depois, como é o caso da maré vermelha. Quando eu tenho uma explosão demográfica de algumas algas, elas se reproduzem rapidamente e o zooplâncton não dá conta de se alimentar dela e acaba gerando alguns problemas, como o caso da maré vermelha. Vou explicar depois um pouco sobre isso. Então vejam que na pirâmide de números e na pirâmide de biomassa existe a possibilidade de haver uma pirâmide invertida. O terceiro tipo de pirâmide ecológica, que também é muito utilizado pelos ecólogos, é chamado de pirâmide de energia. Ela vai analisar a energia acumulada no nível trófico. Lembra que eu falei, quando nós nos alimentamos, 10% da energia que nós obtemos vai ser armazenada na biomassa, os outros 90% ele é perdido para o ambiente. Então a pirâmide de energia analisa como que é esse armazenamento de energia nos seres vivos. Aqui é o exemplo que eu dei para vocês agora há pouco. As Professor, plantas... Oi, pode falar. esse armazenamento de energia, tipo, nos ursos, é a gordura, no caso? Gordura, carboidratos, é a biomassa. Quando você come, por exemplo, aí uma grande quantidade de proteína, você vai armazenar nos músculos, os músculos crescem. A gordura também que você armazena, o tecido adiposo, é toda a energia que você vai estar guardando na forma de lipídios, na forma de proteínas, na forma de carboidratos. Entendeu? Mas, tipo assim, no caso do urso, ele demora o quê? Meses para conseguir consumir aquilo tudo? O urso ele armazena uma grande quantidade de energia no período da primavera e verão, para quando chegar no inverno, que ele vai ficar lá hibernando para consumir essa energia toda, mas ele acumula uma grande quantidade de energia. Quando a pessoa tem uma biomassa muito maior, ela vai ter muito mais energia disponível para ela também. Beleza? Beleza, obrigado. Então, veja que na pirâmide de energia, nós temos aqui um acúmulo de energia a cada nível trófico. Então, a plantinha absorve a energia da luz, armazena aí uma quantidade, por exemplo, 20.000 quilocalorias, o restante é perdido na forma de calor. A mesma coisa eu tenho aqui com os consumidores primários, secundários, terciários. Então, eu analiso apenas como que é o armazenamento de energia nos ecossistemas. E aqui nós temos uma questão importante. A pirâmide de energia ela é sempre direta. Por que ela é sempre direta? Ela não pode ser invertida porque energia não se cria. Apenas produtores podem absorver energia e eles absorvem uma quantidade sempre maior do que eles passam adiante. Então, a energia não pode ser absorvida por outros níveis tróficos e, ao mesmo tempo, ela não pode ser criada, ela é apenas perdida. Então, não existe pirâmide de energia invertida. Não se ganha energia no sistema e nem apenas se perde. A energia não surge no sistema para poder fazer com que o nível trófico superior seja maior. Ela apenas se perde, ela sempre vai ser perdida ao longo dos níveis tróficos. Então, nunca teremos uma pirâmide de energia invertida. A energia ela nunca aparece do nada no ecossistema, ela é sempre perdida. É a lei da conservação da energia. A energia ela se transforma na forma de calor e é perdida para o ambiente. Ela não é absorvida novamente nos ecossistemas. Ok? Então, dos 3 tipos de pirâmide, pirâmide de número pode ser direta e invertida. Pirâmide de biomassa pode ser direta e pode ser invertida. Agora, a pirâmide de energia é sempre direta. Não existe energia invertida. Ok? Teias alimentares. Quando nós trabalhamos com seres vivos, na verdade,
cada ser vivo possui uma ampla variedade de alimentações, de um espectro de alimentar muito grande. O próprio ser humano é uma espécie de ser vivo que ela é onívora, ela tem um grande espectro de alimentação. Nós nos alimentamos desde raízes, frutos, folhas, até pequenos animais, até animais carnívoros. Então, nós temos aí um espectro muito grande. Isso acontece na natureza em grande quantidade. Então, eu tenho aqui, na verdade, uma união de várias cadeias alimentares, vários fluxos energéticos diferentes, todos eles interligados, formando uma teia alimentar. Nesse exemplo aqui, no nosso desenho aqui, nós temos aqui alguns exemplos de produtores, que são as plantas, flores, sementes e frutos, que servem de alimentos para vários seres vivos. Observem que a setinha, ela sempre indica o fluxo da energia. A energia que estava armazenada no produtor, ela segue para os consumidores primários. No caso deste meu exemplo, quem são os consumidores primários? Temos o rato, o gafanhoto, o coelho, a tartaruga terrestre e o caititu, porque todos eles se alimentam diretamente do produtor. Outro exemplo também aqui de... Professor, a onça também, não é? Oi? Tá com a setinha ali? Quem? A onça também se alimenta? A onça? Não, na verdade, a setinha da onça está indo para o decompositor aqui embaixo. Ah, sim. Porque aqui, no caso, é para onde vai a energia. Quando a onça morre, a energia dela vai para os decompositores. Ok? Então, quem se alimenta das plantinhas são garrato, gafanhoto, tartaruga, coelho e caititu. O consumidor secundário é quem se alimenta do primário. Então, eu tenho o sapo como consumidor secundário, porque ele come o rato e come o gafanhoto. Eu tenho o gavião como secundário, ele também pode ser secundário, porque se alimenta do rato. O besouro carnívoro se alimenta do gafanhoto, ele é um secundário. O escorpião se alimenta do gafanhoto, ele é um secundário. Outros animais, como por exemplo o gavião, ele pode ser secundário quando ele comer o rato, ele pode ser terciário quando ele comer a andorinha, ele pode ser quaternário quando ele comer andorinha, se eu analisar esse sentido aqui, ó, gafanhoto, besouro, andorinha e gavião. Então vejam que o mesmo indivíduo ele pode ocupar vários níveis diferentes, porque a teia alimentar ela é simplesmente a soma de várias cadeias alimentares em um único sistema. Então, nos ecossistemas, nós analisamos as teias alimentares. Pequeno agora, alguma sessão de exercícios com vocês. Essa aqui foi uma questão do Enem de 2014. Claro que, como o texto era muito grande, eu reduzi bastante, fiz apenas um diagrama para a gente fazer um pequeno exercício aqui. Eu tenho aqui sapos e eu tenho várias coisas relacionadas aos sapos. Nós vamos agora classificar cada um desses nomes aí em fator biótico ou abiótico. Vou começar com temperatura. Para vocês, temperatura é biótico ou é abiótico? Podem falando. Abiótico? Abiótico. Muito bem. Lembra que abiótico é aquilo que não é um ser vivo. A lama, abiótico. Micro-organismos, Biótico. biótico. Predadores, Biótico. biótico. Vento, Abiótico. água, Abiótico. plantas, Biótico. parasitas, bióticos. Biótico. Professor, Rochas, o vírus ele é considerado um ser não vivo. Ele estaria em biótico ou abiótico? abiótico. Beleza. Rochas, luz e umidade, abióticos. Outros sapos, bióticos. Então, teve uma questão do Enem 2014 que tinha basicamente essa pergunta aí, e você precisava saber quem era biótico e quem não era abiótico. Como a questão era muito grande, eu apenas fiz esse pequeno resuminho aqui para a gente resolver aqui agora. Perguntinha rápido. Vamos lá, façam aí rapidinho, em 5 segundos, em 1 minuto. Marque a alternativa incorreta. Essa é bem simples. Letra C.
Letra C na cara, né? Vamos lá, marca a alternativa incorreta. Nos ecossistemas, os organismos interagem com os outros. Corretíssimo. Nos ecossistemas, ocorrem relações ecológicas. Certíssimo. Nos ecossistemas, os organismos não interagem com fatores físicos. Falsa. Então, sem condições. Falsíssima. Próxima. Considerando os níveis de organização biológica, os ecossistemas estão localizados do nível mais específico para o mais amplo. Ecossistema está depois de população, depois de comunidade, antes de organismo, antes de população ou antes de comunidade. Lembra da ordem dos níveis de organização? Indivíduo, população. Acho que letra B. A resposta correta é a letra B. Indivíduo, população, comunidade, ecossistema. Então, o ecossistema é um conjunto de comunidades e sua interação com os fatores abióticos. Resposta letra B. Muito bem. O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre entre ambientes terrestre e marítimo, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito à inundação das marés. O manguezal se enquadra no conceito de ecossistema por... Qual é a definição de ecossistema? A. Possuir fluxo de energia bidirecional. Ser um sistema fechado e autossuficiente. Reunir os organismos em um único nível trófico. Impedir movimentos de migração e emigração de organismos. Compreender ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. A resposta correta é a letra? É. Letra E. Muito bem. Corretíssima. Lembrando que a energia ela é sempre unidirecional. Ela sempre segue um sentido, do produtor até o consumidor final, até o decompositor. Ela é unidirecional. É um sistema aberto, porque a energia ela é perdida na forma de calor. Eu tenho vários níveis tróficos, produtores e decompositores. E existem movimentos de migração e imigração que fazem o ecossistema ficar, ele manter um equilíbrio ecológico. Agora a resposta correta é o quê? Compreender ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Agora a gente vai começar um conteúdo de biologia que também é muito cobrado no Enem. Inclusive, no ano passado, na última prova do Enem, teve uma questão de relações ecológicas, e é um conteúdo fácil e interessante, muito prático de trabalhar. O que é uma relação ecológica? Como nós vimos agora, os seres vivos eles estão interagindo sempre um com o outro. Os ecossistemas eles são o conjunto de comunidades, as comunidades são um conjunto de populações, as populações são um conjunto de indivíduos, que todos habitam a mesma região e interagem entre si. Esta interação entre os seres vivos é chamada de relação ecológica. Pode ser uma interação benéfica para ambos ou pode ser uma relação que cause algum tipo de malefício para um dos indivíduos. Por isso, nós classificamos as relações ecológicas entre harmônicas e desarmônicas. Uma relação harmônica é aquela onde não há prejudicados na história. Todos os indivíduos envolvidos são beneficiados de alguma forma. Agora, quando algum deles é prejudicado, nós temos uma relação desarmônica, que também podem ser classificadas em dois grupos, intraespecíficas e interespecíficas. Intra é um termo grego que significa para dentro, interior, interno, algo interno. Então, intraespecífica dentro da mesma espécie. Interespecífica, espécies diferentes. Então, eu tenho aí 4 tipos de relações. Intraespecífica, harmônica e desarmônica, interespecífica, harmônica e desarmônica. Aqui nós temos aqui um diagrama das principais relações ecológicas. Existem muitas outras, mas as principais, aquelas mais cobradas a nível de Enem, são as seguintes. No caso das intraespecíficas, dentro da própria espécie, eu tenho as harmônicas, que é a colônia e a sociedade, e tenho as desarmônicas, que é o canibalismo e a competição. Agora, quando eu analiso as interespecíficas, eu tenho as harmônicas, como é o caso do mutualismo e comensalismo. Também temos aí o inquilinismo e a protocooperação, são outros exemplos que eu vou falar sobre eles depois.
E temos as desarmônicas, como o amensalismo, a competição, no caso a competição interespecífica. Existem dois tipos de competição, dentro da mesma espécie e entre espécies diferentes. Parasitismo, predatismo, tem outros, como por exemplo o esclavagismo, que nós vamos falar depois. Algumas relações novas que foram descobertas recentemente, também vou falar um pouco sobre elas também. Então são vários tipos de relações, vamos falar um pouco mais sobre as mais importantes. Começando com as intraespecíficas harmônicas. Então, relação intraespecífica é aquela relação entre indivíduos que fazem parte da mesma espécie. Harmônica porque não há prejuízo para nenhum dos envolvidos. Existem dois tipos de relações intraespecíficas harmônicas. Nós temos a colônia e temos a sociedade, que são muito parecidas entre elas, mas tem uma diferença marcante. Começando com a colônia. Nessa imagem aqui nós temos um animal que faz parte do filo dos quinidários, é chamado de caravela portuguesa. É um parente das águas-vivas, que quando nós olhamos para ela, a gente acha que é uma água-viva qualquer, mas na verdade ela é um agrupamento de indivíduos, ela é um conjunto de vários indivíduos que vivem no mesmo local. Então a definição de colônia é a seguinte: agrupamento de indivíduos da mesma espécie, aonde eu tenho uma divisão de trabalho. Essa é a mesma definição de sociedade. Tanto colônia quanto sociedade são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que têm divisão de trabalho. Só que no caso da colônia, eles são unidos morfologicamente, ou seja, os indivíduos que estão vivendo em colônia, eles são unidos pelo corpo, eles dividem o mesmo corpo. Então, quando eu olho aqui a caravela, na verdade são vários indivíduos que são todos colados no mesmo corpo. Então, eles são morfologicamente unidos. Exemplo, caravelas, corais, as bactérias são coloniais também. Então, aqui, no caso da caravela, quando eu olho o exemplo de uma caravela, eu tenho vários indivíduos. Nós temos basicamente aí 3 grandes indivíduos. Temos o pneumatóforo, que é essa bolha, essa bola grande aqui, que a função dele é manter a colônia flutuando. Então, ele é um indivíduo modificado, ou seja, adaptado para uma única função. Nós temos uma divisão de trabalho e a função dele é boiar. Ele vai manter a colônia sempre na mesma coluna d'água. Então, a função é boiar. O gonozoide é um professor, indivíduo... Calma, professor. Oi, esse pode falar. Pneumatóforo é só um? É só um. No caso do pneumatóforo é só um. Agora, gonozoide e dactilozoide são vários. Sempre vai ter um indivíduo que ele vai se transformar em pneumatóforo. Ah, tá, entendi. Obrigado. Uhum. Então, ele é um único indivíduo com seu próprio DNA, que ele vai se especializar na função de boiar. Agora eu vou ter vários indivíduos gonozoides, cuja função deles é reprodução. Eu vou ter os gonozoides masculinos, gonozoides femininos, que são indivíduos que vão reproduzir e vão dar origem a larvas que vão se... depois vão ter uma diferenciação de função para gerar uma nova colônia. E o dactilozoide é aquele que possui os quinidoblastos. Para quem não se lembra, quinidoblasto é aquela célula que nós encontramos nos quinidários que é responsável pela paralisia e predação, para proteção da colônia e capturar suas presas. Então, os dactilozoides fazem a digestão e defesa da colônia. O tentáculo é uma parte do dactilozoide e a crista é uma parte do pneumatóforo. Então, veja que eu tenho aí vários indivíduos diferentes, com seu próprio DNA, cada um deles, mas que vivem unidos no mesmo corpo, que é a caravela portuguesa. Então, é um exemplo de colônia. Outro exemplo de colônia são as bactérias. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa de Petri, que é um meio de cultura bacteriano, e uma bióloga, ela quis saber como que é a microbiota da mão dela. Ela colocou a mão e deixou lá para crescer as bactérias no local onde ela colocou a mão dela. Vejo que nós temos aqui várias colônias bacterianas. Quando eu olho no microscópio, eu vejo isso daqui, olha. Isso aqui é macroscópico, ou seja, eu consigo ver a olho nu porque é uma quantidade absurdamente gigante de bactérias. Basicamente, quando a gente olha, por exemplo, quando eu estou andando de avião, no alto do avião, eu não consigo ver uma pessoa, individualizar uma pessoa. O avião está tão alto, a pessoa é tão pequena, que eu não consigo ver uma pessoa. Agora, se eu estiver sobrevoando o Maracanã lotado, por exemplo, eu vou ver uma massa de gente. Aqui é a mesma coisa.
Eu não consigo ver uma bactéria, mas quando tem várias bactérias unidas, eu consigo ver a massa, consigo ver a colônia bacteriana. Então aqui eu tenho algumas colônias. Cada colônia vai ter uma cor diferente. Ó. Essa mais amarelinha aqui é uma colônia, é um tipo de bactéria. Essa branca aqui é um outro tipo de bactéria. E é dessa forma que os microbiologistas conseguem isolar determinados tipos de bactérias para examinar. Então, quando alguém está com alguma infecção urinária, por exemplo, eles pegam um pouquinho da urina da pessoa e espalham numa placa de Petri para ver quais colônias bacterianas existem na urina da pessoa. E vão analisando uma por uma para saber qual que está causando a infecção, por exemplo. Então, são colônias bacterianas também. Colônia é muito parecido com a próxima relação ecológica, que é a sociedade. A definição de colônia e sociedade é basicamente a mesma. É um agrupamento de indivíduos da mesma espécie com divisão de trabalho. Eu tenho uma divisão de trabalho. Só que a diferença marcante é que, na sociedade, cada um tem o próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Cada um tem o próprio organismo. Então, eu tenho separação morfológica, tenho organismos. Exemplos de animais sociais. Elefantes, leões, lobos, suricatos, nós, seres humanos, os insetos sociais, todos eles são seres que vivem em sociedade. Aqui alguns exemplos, por exemplo, de sociedades. Existem sociedades patriarcais, sociedades matriarcais. Quem manda lá, o superior de todos é a elefanta mais velha, geralmente é aquela que fica na frente do bando. E temos uma divisão. Professor, o senhor está travando um pouco. Trabalho, aqueles que são mais fortes, melhorou. Alô? Alô, professor. Teve um sinal que para aparecer um sinal aqui de internet ruim também. Deve ser minha internet que não está muito boa hoje. Mas melhorou vamos lá. agora. Show. Então vamos lá. Se ficar ruim, vocês falam, eu volto aí. Então aqui na Sociedade dos Elefantes, por exemplo, nós temos uma elefanta mais velha, que ela é a líder do bando. Geralmente ela é a mais velha, ela tem mais memória, lembranças de locais onde tem recursos, por exemplo, então ela guia o bando. As elefantas fêmeas ajudam a cuidar dos filhotes umas das outras, e tem os machos ajudam na defesa da sociedade, na proteção dos filhotes principalmente. Então tem uma divisão de trabalho. Nos leões, nós temos uma sociedade também muito desenvolvida, aonde as fêmeas fazem a caça. Elas são responsáveis por caçar e buscar alimento para todos os indivíduos do bando, e os machos defendem o bando, defendem de outros machos e fazem aí a proteção dos filhotes. Os suricatos também vivem em sociedade, geralmente é uma família, uma única família que forma uma única sociedade. E temos aqui os lobos, com essa imagem clássica aqui dos lobos de uma alcateia de lobos, onde tem uma divisão de trabalho muito evidente. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto já essa mensagem, uma mensagem sobre como que é a importância de trabalho em equipe, demonstrando como que funciona uma alcateia de lobos. E eu pesquisei na internet e realmente isso é verdade, é um fato mesmo. Quando você olha uma alcateia de lobos, a forma como eles se locomovem é sempre o mesmo padrão. Nós temos aí um grupo de lobos mais fortes que vão na frente, justamente avistar presas e proteger o grupo de outros bandos de lobos. Logo atrás desses lobos mais fortes, vem os lobos fracos e os mais velhos e mais fracos, porque eles vão ditar o ritmo da caminhada do bando. Então, o bando vai andar de acordo com o ritmo deles. Depois vem todos os outros lobos, e lá por último, tendo uma visão ampla, tem o macho alfa, que é o grande líder do bando. Então, isso aqui realmente é um padrão assim, em todas as matilhas, de todas as alcateias de lobo, que demonstra como tem uma divisão de trabalho e como que é uma sociedade organizada no esquema deles. Quando ocorre também uma caça, eles são extremamente organizados, inclusive os lobos, eles têm uma taxa de sucesso muito alta nas caças, justamente pelo fato de serem muito organizados
como sociedade. Outros exemplos de sociedades. As hienas são sociedades matriarcais, onde a fêmea alfa manda no bando. Os insetos sociais, abelhas e formigas, e nós, seres humanos, também somos uma espécie social, nós temos uma divisão de trabalho. Existem pessoas responsáveis por construções civis, como os arquitetos, os pedreiros, engenheiros, temos os responsáveis pela saúde, como os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, os responsáveis pela segurança, soldados, policiais e detetives em geral. Então tem uma divisão de trabalho onde todos trabalham em benefício do coletivo. Nós temos aí um exemplo de sociedade. Embora a nossa sociedade não seja uma das mais eficientes, uma das mais justas, existem outras que são até mais organizadas. Agora, de todas as sociedades conhecidas, as mais complexas são justamente a dos insetos sociais, abelha, formiga e cupim. É tão complexa que a divisão de trabalho fez com que os indivíduos tivessem corpos diferentes, anatomicamente adaptados para as funções em que eles desempenham. Então, começando, por exemplo, com a colmeia. Colmeia é a sociedade das abelhas. Claro que existem várias espécies de abelhas, cada espécie tem a sua particularidade, mas das abelhas conhecidas, a Apis mellifera, que é essa abelha do mel aqui, a mais comum, ela tem basicamente 3 castas. É uma casta. É um segmento da sociedade com adaptações morfológicas à sua função. No caso das abelhas, quais são as 3 castas? Temos a abelha rainha, a abelha operária e o zangão. A abelha rainha e a abelha operária são as únicas fêmeas, enquanto o zangão é o macho. E as funções delas estão muito relacionadas a isso. A abelha rainha e o zangão servem unicamente para a reprodução. Então, a função deles é gerar novos indivíduos. Enquanto a operária realiza todos os trabalhos da colmeia. No caso da reprodução, durante lá o voo nupcial, o zangão ele copula com a rainha. Temos algumas imagens aqui, X vídeos de abelhas, onde o zangão está copulando com a rainha. Só que a rainha ela acaba copulando com vários zangões, até cerca de 60 zangões em um único voo nupcial. Ela vai coletar o aparelho sexual dos zangões, vai guardar em uma pequena bolsinha, para depois ela dar origem aí aos ovos e a uma nova colmeia. E nas abelhas ocorre um processo muito interessante, que é chamado de partenogênese. Vejam que, quando a rainha copula com o zangão, vai haver fecundação, ou seja, o espermatozoide do zangão, carregando o seu conjunto cromossômico N, vai se fundir ao óvulo da rainha com o seu conjunto cromossômico N. Quando ocorre a fecundação, eu vou ter um zigoto que vai ter 2N. Ele vai ter o conjunto cromossômico do macho e o conjunto cromossômico da fêmea. Então, temos um indivíduo diploide. Esse indivíduo, ele sempre será fêmea. O indivíduo que é formado pela fecundação, ele vai ser sempre fêmea. O que vai diferenciar ele de operária ou rainha é justamente a alimentação. Se alimentar apenas de mel, vai dar origem a uma operária. Se a larva se alimentar de geleia real, vai se virar uma rainha. Por que isso acontece? Na geleia real, existem substâncias que estimulam hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais vão desenvolver as gônadas, vão desenvolver os ovários, dando origem, então, a uma rainha fértil. Então, o que diferencia operária de rainha é simplesmente a alimentação da larva. A larva que come mel vira operária, a larva que come geleia real vira rainha. Agora, no caso do zangão, nós temos um caso muito especial de reprodução. Por quê? Nem todos os óvulos da rainha são fecundados pelo espermatozoide. Aqueles óvulos que não foram fecundados desenvolvem diretamente em um indivíduo macho, que é o zangão. Então, o zangão ele é haploide, ele tem apenas um conjunto cromossômico que veio da mãe. Em outras palavras, ele não tem pai. Não existe pai de zangão. Ele nasce de um óvulo não fecundado que se desenvolve dando origem a ele. É um caso clássico de partenogênese.
Essa é a comunidade, essa é a sociedade das abelhas. Nas formigas... Ô, professor. Oi, pode falar. É por isso que tem aquela história lá que ele não é desenvolvido direito, que ele não tem, que ele só foi criado exclusivamente para reprodução, que nem os sistemas digestivo dele não funcionam direito e tal. Exatamente. É assim como o zangão, a rainha também. Tanto o zangão quanto a rainha, eles gastam tanta energia desenvolvendo o seu aparelho reprodutor que eles não desenvolvem o aparelho digestivo. Então, eles precisam até mesmo da ajuda dos operários para poder se alimentarem. Eles não têm essa capacidade. A única função deles é reprodutiva, só isso. Por isso que eles são bem adaptados a essa função. Agora, as formigas já são um pouco diferentes dos zangões. Nós temos aí as rainhas, mais de uma rainha por formigueiro, e os reis, mais de um rei por formigueiro. E o restante é tudo operário. Algo interessante, formigas têm asas, apenas rainhas e reis possuem asas. Se vocês veem uma formiguinha sem asa, é porque ela é uma operária. Então, as rainhas e reis têm asa porque a reprodução ela ocorre no ar, é uma reprodução através do voo nupcial. Na época reprodutiva, tanto o rei quanto a rainha voam, fazem reprodução, depois eles voltam para o solo, onde eles vão colocar os ovos e vão dar origem ao formigueiro. Existem outras variações de formigas, como os soldados, por exemplo, que fazem defesa, temos as cortadeiras, mas depende muito da espécie que nós estamos trabalhando. Em geral, todas têm rainha, rei e operárias. Cupim é um pouco mais complexo, o cupim é bem mais complexo. Nós temos aí uma larva, essa larva se transforma em ninfa. A ninfa ela vai se transformar em três possibilidades, em operário, em soldado ou em reprodutivo. Se ela se transformar em reprodutivo, ela vai desenvolver uma asa, vai virar um indivíduo chamado de alado. Vai ter o alado macho e o alado fêmea. Esse alado ele vai voar, ele vai para o voo nupcial. Aqueles alados fêmeas vão se engravidar nesse processo. Depois que ocorrer o voo nupcial, eles perdem a asa, ficam sem asas, e eu vou ter o rei sem asa e as rainhas com o seu abdômen lá cheio de ovos. Quando chegar novamente no período reprodutivo, eles desenvolvem uma nova asa para poder fazer o voo nupcial novamente. Então, eu tenho aqui o ciclo dos cupins. Também é uma sociedade bem organizada, porque eu tenho divisões de trabalho. A reprodutiva, o soldado, que ele tem uma cabeça muito maior para a defesa, e o operário que desenvolve os seus trabalhos. E observe que a rainha também ela tem um abdômen muito maior para poder abrigar o maior número possível de ovos. Então, ela tem também uma outra adaptação, que é o abdômen muito largo. Vejam que nos insetos sociais eu tenho aí várias adaptações diferentes que permitem seres vivos desenvolverem as suas atividades. Relações dentro da mesma espécie, porém desarmônicas, ou seja, alguém sai prejudicado na história. Primeiro, competição intraespecífica. O que significa isso? A competição ocorre quando dois indivíduos da mesma espécie disputam ocupam o mesmo nicho ecológico, ou seja, se alimentam da mesma coisa, disputam o mesmo recurso, então eles vão estar competindo por esse recurso. Geralmente ocorre quando o ambiente não consegue suprir a quantidade necessária de indivíduos. Lembra lá quando a gente vê nas pirâmides, quando lá o número de produtores é menor do que deveria ser, os consumidores primários vão competir entre si por eles. A mesma coisa, quando o número de consumidores primários é muito baixo, os consumidores secundários vão competir por eles. O que leva dois indivíduos da mesma espécie a competir? Vários motivos. Recurso é um deles, ou seja, alimentação, água. No caso de plantas, as plantas também competem por luz. Em grandes florestas, uma árvore tenta cobrir a outra árvore para poder bloquear a luz dela e evitar que ela cresça, assim não vai ter competição pelos recursos do solo, como água, por exemplo. Até mesmo as plantas competem uma com a outra, usando vários tipos de artifícios. Território, exemplo aqui do hipopótamo, que é o animal mais territorialista que nós conhecemos atualmente, inclusive no planeta atualmente, o animal que mais mata seres humanos é justamente o hipopótamo. Embora ele seja herbívoro,
ele é altamente territorialista. Ele demarca um território dele. Quem invade o território, seja da mesma espécie ou de outra espécie, ele vai atacar e ele tem aí uma força muito grande, um peso muito grande e alguns dentes que parecem facas, navalhas. Então, é um motivo que leva dois indivíduos da mesma espécie a competir, pelo território. Reprodução, ou seja, qual vai ter o direito reprodutivo, também é um motivo muito comum de disputas da mesma espécie. E o poder, quem vai mandar. Geralmente, em um bando como aquele de lobos, por exemplo, sempre o lobo alfa ele vai ser desafiado por outros lobos que vão querer ocupar o cargo dele. Então, a disputa do poder também é muito grande. Todos esses motivos levam indivíduos da mesma espécie a competir um com o outro. Canibalismo. O canibalismo ocorre quando um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. É muito comum entre louva-a-Deus. Geralmente a fêmea se alimenta da cabeça do macho após o ato sexual. Mas temos outros exemplos de canibalismo muito conhecidos, como, por exemplo, o urso polar. Ele pratica canibalismo entre si. É muito comum você encontrar um urso, principalmente no caso quando uma fêmea tem mais de 3 filhotes, ela acaba se alimentando de um deles, já que ela não vai ter condições de criar todos eles, ela acaba se alimentando de um deles. Ou mesmo de outros ursos polares quando encontram o caminho. A viúva negra, famosa por se alimentar do seu marido, temos aqui a fêmea e o macho. A humana também. O canibalismo ele já foi muito comum na espécie humana, só que em 1956, quando a ONU fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi abolido, foi proibido a nível mundial a prática do canibalismo. Então, até 1956, haviam algumas tribos canibais ainda no planeta, mas desde 1956 em diante, o canibalismo ele foi proibido em todos os países que integram a ONU. Então, já é uma prática que você não é muito mais comum. Mas, a critério de curiosidade, ainda existe uma tribo canibal no mundo atualmente, localizada num país chamado Papua Nova Guiné, lá na Oceania. Existe uma tribo que ainda tem hábitos canibais, só que hoje eles não podem mais matar para comer. Só que toda vez que alguém morre na tribo, tem churrasco. Eles comem os mortos. Então, a prática do canibalismo ainda existe em algumas tribos lá na Oceania, embora eles não matem para comer. Pelo menos acredita-se que eles não matam para comer. Mas tem um churrasquinho humano de vez em quando ainda. Fora outros exemplos aí especiais de canibalismo, situações assim mais estranhas possíveis. Os casos mais recentes de canibalismo humano, que ficou bem conhecido, bem famoso internacionalmente, inclusive um deles eu aprendi durante uma disciplina de direito na universidade, que era justamente em relação a isso. Ocorreu foi na década de 80 na China, quando 3 mineradores ficaram presos em uma mina de minério de ferro. E lá nessa mina eles tinham acesso à água, eles tinham acesso ao oxigênio, mas não tinham comida suficiente para os 3. E tinham comunicação, eles conseguiam se comunicar com o meio externo. Só que eles estavam em uma profundidade tão grande que as máquinas não conseguiam chegar até eles e iria demorar mais de um mês para chegar ao resgate. Então, em um mês, os 3 iriam morrer de fome, iriam ficar sem comida. Então, lá dentro da mina, os 3 tiraram a sorte para ver qual deles iria morrer para servir de alimento para os outros 2. Então, eles tiraram a sorte lá. Aquele que perdeu no jogo dos palitinhos lá, por exemplo, ele foi assassinado pelos outros 2 e serviu de alimento que deu energia para que eles se aguentassem até o período do resgate. Eu aprendi esse caso no caso de direito porque assim que os 2 sobreviventes saíram do hospital, eles foram presos por homicídio. Só que durante lá o julgamento, o juiz absolveu eles, dizendo que naquele momento eles não estavam mais sobre as leis dos homens e sim sobre a lei da natureza. Então eles não poderiam ser punidos por isso. Mas é um caso que ocorreu na década de 80. Outro exemplo clássico de canibalismo humano foi na década de 60, quando um avião
que estava indo de Buenos Aires, da Argentina, para Santiago. Ele caiu nas cordilheiras dos Andes, ficou 3 semanas desaparecido e os sobreviventes só conseguiram sobreviver porque eles comeram a carne dos mortos do avião. Então foi um outro caso também, que inclusive temos até um filme que fala sobre essa história toda. Um filme baseado em fatos reais, que conta toda essa história. E tem outros exemplos também, até mesmo a famosa ópera Barbeiro de Sevilha é baseado também em práticas canibalistas. Dizem que realmente foi baseado em fatos reais, toda aquela história. Tem um filme do Johnny Depp chamado Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, também que é baseado numa história real de um barbeiro que ele costumava fazer tortas com seus clientes. Ele matava os clientes para poder fazer torta e vender depois. Então tem vários casos aí bem bizarros de canibalismo. Relações interespecíficas harmônicas. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Agora, relações entre espécies diferentes. Harmônicas são aquelas que não há prejuízo. Existem 4 tipos de relações interespecíficas harmônicas. A primeira delas, muito conhecida, é o mutualismo. Na verdade, mutualismo e protocooperação são 2 coisas muito parecidas. Eu vou explicar o mutualismo, depois vocês vão entender mais ou menos como que é a protocooperação. O mutualismo é uma relação onde um indivíduo beneficia o outro. Há uma troca de benefícios entre eles. A mesma coisa, protocooperação. Um indivíduo beneficia o outro e recebe ajuda em retorno. Então, é uma troca de ajuda em ambos os casos. A diferença entre protocooperação e mutualismo é que, no mutualismo, a relação entre eles é obrigatória. Se um indivíduo sair da relação, o outro morre. Então, os dois dependem um do outro para viver. No caso da protocooperação, não. Se um indivíduo sair da relação, o outro vai sobreviver normalmente. Não é uma relação obrigatória para a vida de ambos. Então, é um caso de ajuda mútua, porém não obrigatória. Mutualismo é uma ajuda mútua obrigatória. Se um deles sair, o outro morre. Exemplos de seres vivos que vivem em mutualismo. Temos aqui os líquens. Eu já falei algumas vezes sobre líquens aqui nas nossas aulas, que são associações entre algas e fungos. Nós vimos que as algas são produtores, elas produzem energia através da fotossíntese. Os fungos não fazem fotossíntese, são seres heterótrofos. Então, eles precisam absorver os nutrientes do ambiente. Em compensação, os fungos eles produzem micélios, que são uma espécie de raízes que podem se espalhar pelo ambiente, aumentando a absorção de nutrientes e de água. As algas, em contrapartida, não têm raízes. Então, os fungos e as algas vivem juntos em uma troca de ajudas. As algas fazem a fotossíntese, passam a glicose para os fungos como benefício, e os fungos devolvem, absorvendo água e sais minerais, repassando para a alga. Então, graças ao sistema de micélios dos fungos, eles conseguem absorver uma grande quantidade de água e sais minerais que passam para a alga faz a fotossíntese e passa a glicose para o fungo. É uma relação mutualística porque um ajuda o outro. E ela é obrigatória porque, se eu tirar a alga, o fungo morre porque ele não é capaz de fazer fotossíntese. E se eu tirar o fungo, a alga morre porque ela precisa de água e sais minerais e ela não consegue absorver do ambiente. Então, é uma relação mutualística. Outro exemplo de mutualismo é entre o cupim e o triconinfa, que é uma espécie de protozoário que habita o intestino do cupim. Por que é uma relação mutualística? Todos nós sabemos que cupim se alimenta de quê? Madeira. Cupim come madeira. A madeira ela é composta principalmente de celulose. O principal carboidrato que está na parede celular da madeira é a celulose. Só que para você quebrar a celulose, você precisa de uma enzima chamada celulase. Então, o cupim se alimenta de
celulose, mas ele não tem celulase. Nenhum animal na Terra, seja cupim, seja boi, seja algum animal que se alimenta de mato, um herbívoro, nenhum animal possui a enzima celulase. Então, não é capaz de digerir a celulose. Como então que o cupim vive de madeira? Graças ao protozoário que está no intestino dele que produz a celulose. Então, o cupim não digere a celulose, mas o protozoário digere para ele. Então, o cupim oferece a moradia, oferece o alimento para o protozoário, em contrapartida, o protozoário ele faz a digestão da celulose para o cupim. Se eu tirar o cupim, o protozoário morre porque ele só consegue sobreviver nesse ambiente do intestino do cupim. Se eu retirar o protozoário, o cupim morre porque ele não vai conseguir digerir a madeira que ele se alimenta. Então é um caso de mutualismo também entre os dois. No caso da protocooperação, eu tenho aí uma relação mútua entre dois indivíduos diferentes, aonde tem uma troca de ajuda, porém ela não é obrigatória. Temos aqui alguns exemplos, como o búfalo e alguns pássaros. Os pássaros ficam em cima do corpo do búfalo, se alimentando dos parasitas que estão na pele, de carrapato, de piolho. Então, ao se alimentar dos parasitas da pele, vai estar beneficiando o búfalo, ajudando ele, e ao mesmo tempo vão estar obtendo o seu alimento. Aqui, logo no começo, é a mesma coisa. Temos aqui o jacaré e o pássaro palito. Por quê? Toda vez que o jacaré se alimenta de algum animal, alguns pequenos pedaços de carne ficam presos entre os dentes. E o jacaré também sofre de cárie. E o jacaré perde um dente, ele perde a arma dele. Então, para fazer a sua higiene bucal, ele vai na margem do rio, abre a boca e permite que alguns pássaros entrem na boca dele para poder se alimentar dos restos de carne que ficaram entre os dentes. É um exemplo de relação de protocooperação. Ambos saem beneficiados da história. E outro exemplo mais clássico de todos, um dos mais famosos, é o Bernardo eremita, que é esse caranguejinho aqui, também chamado de paguro, e a anêmona do mar. Nós vimos lá em quinidários que as anêmonas do mar são quinidários, possuem uma célula chamada quinidoblasto, que libera uma substância que pode até mesmo matar indivíduos. Então, é um animal perigoso. O paguro é um caranguejinho que ele deve ser muito gostoso, porque todo mundo quer comer ele. Então ele tem vários predadores naturais. Ele usa como estratégia o quê? Colocar várias anêmonas do mar na sua concha, que vão servir de proteção para ele. Então nenhum peixe, nenhum predador vai se aproximar dele enquanto ele tiver uma anêmona do mar nas costas. Para ele é bom. Para a anêmona também é muito bom, porque ela tem os movimentos muito limitados, ela fica restrita a um ambiente apenas. Se o paguro colocar ela nas conchas, elas podem explorar novos ambientes e ter mais sucesso alimentar. Então é bom tanto para o paguro, que vai ter uma proteção, quanto para a anêmona, que vai poder explorar novos ambientes graças ao paguro. E aqui temos também a moreia e o camarão dentista. O camarão dentista ele faz a mesma coisa que o pássaro palito. Ele vai limpar a boca de alguns animais, tirando parasitas, tirando restos de alimentares que ficaram agarrados. Então ele faz a limpeza, a higiene bucal de vários animais. Até mesmo em seres humanos. Tem alguns vídeos que mostram algumas pessoas se aproximando desse camarão e abrindo a boca. Só no fato de abrir a boca, o camarão já vai na boca para poder limpar a boca da pessoa. Meio nojento, né? Mas tem gente que faz isso. Comensalismo. Nós definimos como comensalismo quando um indivíduo se alimenta dos restos alimentares de outro ser vivo. Então vejam que ninguém é prejudicado na história. Como eu estou me alimentando dos restos de alguém, então esse alguém não vai se importar muito com isso. Casos mais clássicos de comensalismo. Temos aí os animais carniceiros, como os abutres, como os chacais, como as hienas, que esperam os grandes predadores terminarem de se alimentar. Quando o leão come lá a sua gazela, ele come só o filé mignon, o bucho que fica para trás, os abutres vão lá e comem. Então eles esperam para comer as sobras dos grandes predadores. A mesma coisa que nós temos com esse peixe chamado de rêmora. A rêmora fica sempre do lado do tubarão. Por quê? Toda vez que o tubarão come algum animal, ele come grandes pedaços, mas pequenas migalhas do animal saem da boca dele e a rêmora vai lá e come. Se alimenta das migalhas que caem da boca do tubarão.
E então elas ficam todas próximas do tubarão. Algumas rêmoras têm adaptações que são espécies de ventosas na cabeça que prendem a barriga do tubarão para elas poderem ficar sempre o tempo todo ao lado do tubarão sem causar nenhum prejuízo a ele. O tubarão não é prejudicado nessa história toda, mas as rêmoras gostam, elas se aproveitam dos restos alimentares do tubarão. É um caso de comensalismo. Então, quando você está comendo aquele biscoito lá, aquele Oreo lá, que você não quer comer ele todo, bater o peso com você, ao invés de jogar fora, você deixa lá. Quando o seu coleguinha e seu irmão comem o resto, é um exemplo de comensalismo. Inquilinismo. Quando um ser vivo usa outro ser como moradia, sem causar prejuízo. É o caso das orquídeas, que são plantas que se desenvolvem no alto de árvores para ter mais acesso à luz. A mesma coisa de bromélias, que temos várias bromélias em cima de uma árvore. Elas apenas usam como suporte, elas não prejudicam a árvore, apenas crescem em cima dela para ter mais acesso à luz. E temos aqui também o Fierasfer, que é um peixinho agulha, e o pepino do mar. Essa história que ela é meio bizarra, por quê? O pepino do mar é um dos animais que tem ele tem uma pequena quantidade de predadores. Provavelmente ele não deve ter um gosto muito bom, então ninguém quer comer pepino do mar. Em compensação, o Fierasfer, que é o peixinho agulha, ele tem vários predadores naturais. Uma estratégia do Fierasfer de proteção é entrar na cavidade anal do pepino do mar. Quando ele entra lá dentro, ele se protege porque ninguém vai querer comer o pepino do mar. É meio nojento, é meio bizarro, mas ele vive lá dentro da cavidade anal do pepino do mar. É uma relação harmônica porque, para o Fierasfer, é boa, maravilhoso, é um local de proteção. Já para o pepino do mar, ele não esboça nenhuma reação, nem de que está gostando, nem de que não está gostando. Então é indiferente para ele. Então é uma relação harmônica porque ninguém é prejudicado na história. Relações interespecíficas desarmônicas entre espécies diferentes, porém, quando alguém sai prejudicado na história. Competição interespecífica, quando dois indivíduos de espécies diferentes competem pelo mesmo recurso. Nessa imagem, por exemplo, temos aqui uma águia e uma raposa competindo, brigando por um coelhinho aqui no meio. Tem um coelhinho aqui. Inclusive, esse vídeo aqui ele foi flagrado lá nos Estados Unidos, da briga de uma águia e uma raposa tentando pegar o coelhinho, e as duas competem pelo mesmo recurso. E outro caso mais clássico são os dois grandes inimigos da natureza, que inclusive até mesmo no filme O Rei Leão isso ficou bem claro, que é o leão e a hiena. Leões e hienas são grandes rivais, eles ocupam o mesmo nicho ecológico, então quando duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico, elas vão competir entre si. Então o leão, sempre que quando ele vê uma hiena, ele vai atacar a hiena, e a mesma coisa acontece das hienas com os leões. Essa imagem aqui foi muito chocante, onde vemos uma hiena carregando a cabeça de um leão, ok? Lembrando que a hiena não come o leão, ela apenas mata porque é uma questão de competição. O leão é a mesma coisa, ele não come hiena, ele apenas mata por questão de competição. Então, são dois grandes rivais da natureza porque ocupam o mesmo nicho ecológico. Predatismo, quando um indivíduo se alimenta de outro indivíduo de uma espécie diferente. Temos aqui o leopardo com a impala, ele se alimenta dela, um lagarto com um inseto, e temos também algumas plantas predadoras. As plantas, embora sejam seres autotróficos, algumas, como a dionéia, elas fazem um bico de predatismo, elas se alimentam de alguns animais, principalmente para poder ter uma fonte maior de proteínas. Então é o caso do predatismo. Parasitismo, quando um indivíduo extrai ou rouba recursos de outro indivíduo. Nós temos os ectoparasitas, aqueles que ficam do lado externo do corpo, como é o caso do carrapato, da pulga, do piolho. Temos os endoparasitas, como a lombriga, como os vermes em geral, que ficam no interior do corpo. E temos os parasitas vegetais. Nessa imagem aqui nós temos a chamada erva passarinho, que é uma erva que ela insere uma estrutura chamada aspódio dentro do caule de algumas árvores e suga a seiva orgânica, suga os fotoassimilados. Então é um parasita porque ele está roubando os recursos da planta.
Então, nós temos plantas parasitas, temos aqui animais parasitas, endoparasitas, ectoparasitas. Então, é sempre quando o indivíduo extrai recursos de outro sem provocar a morte. Amensalismo. O amensalismo ocorre quando uma espécie secreta substâncias no ambiente que impedem o desenvolvimento de outras ou pratica algo que vai impedir o desenvolvimento de outras espécies. Temos aqui 3 exemplos de amensalismo. O primeiro aqui, nós temos a maré vermelha. Lembra que eu falei lá atrás que as algas têm um ciclo reprodutivo muito rápido? Alguns grupos de algas, chamadas diatomáceas, quando elas têm uma reprodução muito alta, muito acima da capacidade do zooplâncton de controlar, nós temos aí uma proliferação de algas muito grandes, e essas algas produzem naturalmente uma toxina que elas liberam no ambiente. Mas como elas estão normalmente em pequena quantidade, essa toxina não é suficiente para causar grandes impactos. Agora, quando tem uma proliferação exagerada de diatomáceas, a quantidade de toxinas na água vai ser tão alta que vai levar os indivíduos à morte. Esse fenômeno é conhecido como maré vermelha, quando tem uma proliferação de algas em grande quantidade, liberando uma grande quantidade também de toxinas que vão causar a morte de seres marinhos. Outro exemplo é o eucalipto. O eucalipto ele tem uma prática amensal que é basicamente de secar o solo. O eucalipto ele deixa o solo basicamente sem água. Ele absorve toda a água do solo, impedindo que outras plantas, outras árvores de grande porte se desenvolvam próximo dele. Então, quando a gente vai numa floresta de eucaliptos, praticamente você não vê nada além de eucalipto, porque eles impedem o desenvolvimento de qualquer outra árvore, simplesmente secando o solo. Eles extraem todos os recursos do solo, impedindo qualquer outro indivíduo de se desenvolver lá. E aqui nós temos algo muito importante para nós. Essa aqui é uma placa de Petri com cultura bacteriana. Nessa placa de Petri foram colocados 3 discos de antibióticos. Antibiótico é uma substância produzida por fungos que impede o desenvolvimento de bactérias. Vejam que aonde colocou o antibiótico, nenhuma bactéria cresce. Por isso que o antibiótico é o principal remédio no combate a bactérias, que eles impedem a reprodução bacteriana. Então, eles são amensais, eles impedem o desenvolvimento de um organismo, como é o caso das bactérias. Lembrando que os antibióticos são produzidos por fungos, são substâncias produzidas por fungos que, isoladas, podem ser usados como medicação contra bactérias. Agora, casos especiais de relações desarmônicas. Esclavagismo ocorre quando uma espécie escraviza outra espécie. Como assim, professor? Temos aqui a formiga e um rebanho de pulgões. Pulgão é um inseto, temos outro exemplo, é um inseto que faz parte do grupo dos hemípteros, que ele tem uma secreção, as fezes desse animal são ricas em glicose, tem fezes doces, adocicadas. E a formiga gosta de se alimentar das fezes dos pulgões. Então, o que as formigas fazem? Elas sequestram os pulgões, aprisionam eles em determinados locais, pastoreiam eles igual um pastor de ovelhas e se alimentam das fezes. É uma relação desarmônica porque os pulgões tentam fugir das formigas o tempo todo, mas elas ficam obrigando eles a se alimentarem e a produzirem o cocôzinho deles para alimentar as formigas. Então, uma espécie de escravidão. Elas escravizam os pulgões para obter a sua glicose das fezes dos pulgões. Outro exemplo muito, muito famoso que já caiu no Enem também é o caso do tico-tico e o chupim. São dois pássaros comuns no Brasil, onde o chupim ele faz uma prática meio de sabotagem. Ele vai lá no ninho do tico-tico e se alimenta de um dos ovos do tico-tico e coloca os ovos dele no lugar dos ovos do tico-tico. O tico-tico ele não faz distinção, ele ama o filho dele, independente de como seja o filho. Quando nasce o filhote do chupim lá no ninho do tico-tico, o tico-tico trata do filhote como se fosse dele. Então, ele vai ser o babá do filhote do chupim.
Então o chupim ele usa o tico-tico como babá para os filhotes dele. Ele vai no ninho do tico-tico, come o ovo do tico-tico, coloca o ovo dele no local do ovo e o tico-tico vai chocar esse ovo e vai alimentar o filhote até o adulto. É uma espécie de escravagismo também. E Igual alguns casos... Oi? Oi? Igual Pode aquele falar. cuco lá que quando o filhote nasce, ele empurra os outros ovos da outra espécie para fora do ninho para receber a atenção máxima. Isso mesmo, mesma coisa. É muito engraçado que você vê o filhote o tico-tico muito maior do que o pai alimentando ele como se fosse filhote mesmo. O chupim muito maior, o filhote chupim é muito maior que o tico-tico adulto, então é até engraçado você ver ele alimentando o filhotinho do outro. E temos alguns casos assim bizarros de relações ecológicas novas. Por exemplo, a formiga zumbi. Como assim, pessoal, formiga zumbi? Existe uma espécie de fungo que ele entra através da via digestiva no corpo da formiga, infecta o cérebro da formiga e passa a controlar a formiga temporariamente. Então, quando ele entra no cérebro da formiga, ele transforma ela no zumbi, de verdade. E faz com que faz com que a formiga siga para o local ideal para a reprodução do fungo. Depois ele começa a se reproduzir, cresce no corpo da formiga e libera esporos. Então ele temporariamente ele controla o corpo da formiga, dizendo para onde que ela tem que ir, aonde que ela tem que ficar para ele poder se reproduzir depois. É um exemplo de uma relação aí desarmônica nova, bizarra, que é a chamada formiga zumbi. Muito comum também. Em 2013 fizeram um jogo baseado nesse fungo aí. Aham. Eu esqueci o nome desse fungo, mas é bem interessante. Eu tenho uma amiga que ela fez doutorado no exterior, em cima desse fungo. Beleza, pessoal? Na próxima aula eu vou então fazer alguns... O nome do fungo é Cordyceps. Oi? Pode falar. O nome do fungo é Cordyceps. Acho que é isso mesmo. O nome é meio difícil de falar. Um nome meio estranho. Então, pessoal, é o seguinte. Aí na semana que vem a gente volta a fazer alguns exercícios sobre relações ecológicas e eu já entro na parte de ciclos biogeoquímicos para a gente começar a finalizar já o conteúdo de ecologia. Beleza? Então Beleza, professor. Boa noite. Finalizar a gravação aqui. Boa noite a todos, bons estudos aí. Valeu! Finalizando a gravação.